O tema para análise agora neste Now à meia-noite. Abrimos aqui um especial informação para analisar este primeiro dia de campanha. Aqui no estúdio do Now está Rafael Mota Luz, advogado brasileiro em Portugal, Associação Brasileira de Portugal. E à distância está o Urian Fancelli, analista Now, e Diego Sarza, jornalista. Boa noite a todos. Obrigado pela presença nesta edição. Vou começar por si, Rafael. Estávamos agora a ver este início de campanha, os dois comícios esta manhã. Quem é que entrou mais forte nesta campanha? Bem, muito boa noite a todos. Eu vejo que Flávio Bolsonaro parece, nesse momento, aproveitar o capital político que ele herda do pai. E, de certa forma, também é interessante como o Lula, ambos tiveram a mesma perspectiva, né? Voltar a lugares emblemáticos e ali reafirmar uma posição. Mas eu diria que o Flávio parece que está a trabalhar com esse potencial que ele herdou do pai, enquanto que o Lula terá que trabalhar melhor para convencer o novo eleitorado de que a sua figura histórica ainda é relevante para continuar o mandato, diria eu. Vou passar esta mesma pergunta aos restantes membros deste painel. Urian, estávamos agora a ouvir estes dois discursos, aqui um excerto, naturalmente. Quem é que entrou mais forte nesta campanha? Foi Flávio? Eu acredito que é muito difícil a gente responder essa pergunta ainda, Rodrigo. Se por um lado existe a percepção aqui por parte do meu colega de que o Flávio teria entrado mais forte, vale ressaltar também que as sondagens mostram que a rejeição ao Flávio ela é maior do que a rejeição ao presidente Lula, sendo que o Flávio tem 54% de rejeição e o presidente Lula 52% de rejeição. Então é uma situação que ela é bastante difícil para os dois. Quem vai definir as eleições de acordo com as sondagens que nós temos visto, e isso é algo bastante parecido com aquilo que aconteceu em 2022, é o eleitor de centro, o eleitor que rejeita ambos. Então, quem será que vai conseguir falar com os dois nesse momento? O Lula, de acordo com o que nós observamos hoje à tarde, ele escolheu basicamente ancorar a sua candidatura naquela sua biografia, por isso que ele escolhe também falar em um lugar extremamente emblemático, ele fala com o eleitor de baixa renda também. E o Flávio Bolsonaro ele apela para a questão principalmente da segurança pública e também daquilo que é o conservadorismo tradicional brasileiro. Muitos desafios e desafios bem complexos para os dois lados, eu diria. Diego, pergunto o mesmo. Ouvimos aqui estes dois certos, vimos o início desta campanha, enfim, oficial. Quem é que pode ter entrado mais forte, sendo que percebemos que está tudo em aberto? Pois é, boa noite a todos. Prazer em encontrar o Urian aqui, meu amigo. Boa noite também para o nosso outro convidado. Rodrigo, é difícil responder. As sondagens mostram que realmente eles estão quase empatados, tecnicamente empatados numa segunda volta. A primeira volta coloca Lula da Silva à frente. Não diria que Flávio Bolsonaro larga à frente, porque, inclusive, ele está isolado politicamente, sem partidos apoiando a candidatura dele, né? Ele tentou firmar parcerias com partidos que atuaram junto com o bolsonarismo no Congresso. Não conseguiu com um partido chamado Republicanos, não conseguiu formar com um partido chamado Progressistas, não conseguiu formar com um partido chamado União Brasil, nem com o PSD. Todos eles preferiram a neutralidade, porque perceberam que há uma fragilidade na campanha de Flávio Bolsonaro, por conta dos escândalos envolvendo o caso Master e pela própria inexperiência do Flávio, né? Como disse aí o nosso colega, o que ele traz como principal cartão de visitas é ser filho do ex-presidente, que perdeu a última eleição para o presidente Lula. Ou seja, não vai ser fácil porque o presidente Lula também não tem avaliação boa. É grande o número de antipetistas aqui no Brasil, o que coloca tudo muito indefinido. Teremos 2 meses de uma campanha bem intensa, de muitos ataques, para que o eleitor possa definir. E o Urian disse bem, vai ser o eleitor de centro, aquele que não é nem bolsonarista, nem lulista, que vai acabar por definir essas eleições. Pacti, falávamos isso hoje à tarde, da importância do eleitorado do centro para definir o resultado destas eleições. Como é que estes dois candidatos vão conseguir conquistar este tal eleitorado ao centro? Precisamente, eu estou de acordo nesse sentido. Está tudo em aberto.
Eu vejo que o Lula precisaria se reinventar, se atualizar, porque o Brasil mudou desde o final da década de 70 para cá, quando o movimento sindical foi muito forte e a presença histórica do Lula se firmou. Tanto o perfil hoje do eleitor já não é mais daquele perfil sindicalizado, trabalhador industrial, ao passo que o Flávio Bolsonaro precisa lidar com um paradoxo que o próprio apelido de família dele representa, né? Ele precisa se firmar mais Bolsonaro do que ele é, entre aspas, né? Para poder manter do seu lado os eleitores fiéis ao seu pai, e ele precisa, por outro lado, ser menos Bolsonaro, menos radical, para poder cativar o eleitorado de centro. Foi isso que ele tentou vincar hoje, quando dizia, de facto, somos parecidos. Exatamente. Mas somos, eu vejo diferentes pessoas. Eu vejo o Flávio uma tentativa de criar, digamos, um Bolsonaro 2.0. Mas eu não sei se isso vai emplacar, não sei se será suficiente para convencer o eleitorado de centro. Urian, aqui no caso de Flávio Bolsonaro, o que é que joga mais a favor? Aproximar-se, enfim, da figura do pai, do apelido, ou afastar-se disso? Eu acredito que nesse momento é se afastar. E ele, inclusive, ele tem um desafio que é bastante grande, porque ele tem basicamente dois padrinhos políticos. Um deles sendo o pai, Jair Bolsonaro, que tem sido enxergado também como o grande coordenador da sua campanha. E aí nós entramos também em uma questão moral e ética bastante importante, que é de você ter um coordenador de campanha que está preso, condenado a 27 anos de prisão por conta de tentativa de golpe de Estado. E por outro lado, ele tem também como padrinho o Donald Trump, que deu de presente ao presidente Lula no ano passado o discurso da soberania. E aí, por outro lado, também eu sempre tento manter essa posição de um pouco mais talvez eu me identifique mais com o eleitor de centro como um todo, por isso que eu consigo falar também dos dois lados, mas o Donald Trump, ele complica também a vida do presidente Lula quando ele acredita que pode também investir demais nessa questão do discurso da soberania, sendo que já foi comprovado também, de acordo com as últimas sondagens, que esse discurso também tem um teto. Hoje o eleitorado brasileiro ele cobra do presidente Lula, que é quem está no poder nesse momento, uma resposta prática a essa ofensiva que tem vindo dos Estados Unidos. Então podem tanto ganhar ou perder com todas essas questões. Diego, já agora pegando nesta questão, quanto é que pesa a entrada destas figuras internacionais nesta campanha? Falávamos aqui de Donald Trump, mas também de Javier Milei. Olha, eu também falo aqui como jornalista, nem como eleitor, tá? Não estou me posicionando nem à esquerda, nem à direita, claro, nem ao sim. Centro. Estou trazendo os factos. Mas, falando sobre a influência internacional, Trump tem pesado a mão, né? Tem tentado agir, e isso aconteceu durante essa semana com a aprovação do nome do embaixador que ele quer enviar ao Brasil, que é uma pessoa muito próxima a Marco Rubio. Todos sabemos que Marco Rubio tem uma visão para a América Latina, né? Então ele tem uma visão de domínio da região, e um dos poucos países liderados pela esquerda é o Brasil, e não é um país qualquer, é um país gigantesco, e é claro que eles têm interesses aqui. E para isso é fundamental a presença do Eduardo Bolsonaro, que o Urian citou o Jair como coordenador de campanha, mas o Eduardo, informalmente nos Estados Unidos, também impacta nessa campanha eleitoral, às vezes a ajudar, às vezes a atrapalhar o próprio irmão, né? Essa semana ele comemorou o fato de ter sido liberado para que a filha dele não tome vacina, ou seja, se colocando ao lado do movimento anti-vacina. Isso o eleitor de centro gostaria? Acredito que não. Mas, portanto, a candidatura de Bolsonaro tem força própria ou depende essencialmente deste nome, o nome Bolsonaro? Para mim? Sim.
Olha, tem força própria, mas o Jair dá 70% da força. Digamos que 30%, não, ainda tem 10% do irmão Eduardo, ele fica com os 20%. Ele, na verdade, não seria nem a primeira opção do pai dele para ocupar essa missão. O Eduardo Bolsonaro seria o candidato do pai, só que ele acabou indo aos Estados Unidos, se envolveu nessas negociações para criar tarifas ao Brasil e agora não quer retornar para cá porque foi, inclusive, responsabilizado judicialmente. Então, ele tem o green card, está agindo lá no Rio de Janeiro. O Flávio não tem força para aglutinar parcerias. Ele tem a força do bolsonarismo, do antipetismo, da direita, porque estamos a falar de 2 candidatos, são 13 ao todo. Inclusive, outros 3 que pontuam também lançaram hoje com eventos, Ronaldo Caiado, Renan Santos e o Romeu Zema, mas nenhum deles consegue chegar perto de Flávio na primeira volta. Na segunda volta, todos têm um percentual muito parecido, o que demonstra que realmente o eleitorado está dividido. Pode ser qualquer um, inclusive o Flávio, né? Mas para chegar à segunda volta tem que passar pela primeira. E o Flávio está muito distante deles e deve ser o oponente de Lula, é claro, se houver segunda volta. Mas se me permite, sim. só para repor aqui a situação, não me parece que Eduardo terá ido para os Estados Unidos para negociar tarifas com Donald Trump. Nós temos uma questão anterior a isso, desde a altura da intervenção do processo judicial, né? Na verdade, tudo aquilo que motivou a prisão do Bolsonaro, a situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Então, há uma questão ainda anterior a isso. O facto do Eduardo estar lá nos Estados Unidos, a questão é mais complexa do que a negociação de tarifas. E moralidade, por moralidade, como referiu o Urian, nós temos um ex-condenado, um descondenado, uma expressão que nós usamos no Brasil, a concorrer à presidência da República. Então, tudo é questionável, tudo é atacável, tudo é defensável, né? Por aí dizer. É difícil... É defensável, Rodrigo, judicialmente dentro da legalidade. Desculpe te interromper, é só para falar que o presidente Lula ele foi descondenado por uma decisão judicial dentro do Estado Democrático de Direito. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado também dentro do Estado Democrático de Direito. Ele pode recorrer essa é a sua opinião. Dessa decisão. Não, Essa não é minha opinião, é um fato. Não, é um fato. Opinião. O Brasil não vive uma ditadura, é um fato isso. Já percebi que há aqui, enfim, opiniões contraditórias entre Diego e o Rafael. Não sei se o Urian também quer dar a opinião a propósito deste caso. Especificamente sobre isso, eu concordo com o Diego pelo fato de que o Brasil não vive uma ditadura e é algo que muita gente, principalmente do campo bolsonarista, gosta de afirmar. A minha crítica ao campo do presidente Lula tem a ver, muitas vezes, com a leniência, né, com a afinidade que ele tem com outros regimes autoritários ao redor do mundo, como foi o caso historicamente da Venezuela, hoje da Rússia também, outros regimes assim, mas o Brasil em si, domesticamente, não é uma ditadura porque ele falha em todos os testes que definem uma ditadura. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante de todos é que aqui o incumbente ele pode perder as eleições, como aconteceu em 2022, quando Jair Bolsonaro perde as eleições. Segundo ponto, a oposição hoje, ela opera de maneira livre no Brasil. O Flávio, ele lançou hoje, numa praia do Rio de Janeiro, uma campanha inteira que foi construída principalmente ali atacando o Supremo, o STF, o Supremo Tribunal Federal do país. A imprensa critica também o governo livremente, critica o STF, como existem veículos de direita aqui no Brasil, como é o caso da Gazeta do Povo, outros também, então eu acredito que é isso. Existe sim críticas que podem ser feitas a decisões monocráticas que acontecem no judiciário brasileiro. Muitas delas têm sim fundamento, mas o Brasil, até mesmo se você olhar para organizações de muito renome internacional, o caso da Freedom House, por exemplo, todas elas vão classificar o Brasil como uma democracia livre. É difícil, e posso fazer essa pergunta, é difícil para Lula da Silva e para o PT descolar-se da imagem que tem da corrupção? Eu acho que é muito difícil. Nós temos episódios que antecedem ainda o ano 2008. Nós estamos a falar de escândalos comprovados, como Mensalão,
a Petrolão, o escândalo do Postales, né, do Fundo de Pensões dos Correios, agora o caso do Banco Master envolvendo a mulher do Alexandre de Moraes, está também em investigação o próprio Flávio Bolsonaro também com essa questão. O PT ele tem um histórico muito maior, um lastro de corrupção muito grande, né? E aqui não, por favor, não falo aqui como nenhum adepto de nenhuma posição, falo aqui como defensor do direito de uma posição jurídica. A própria condenação do Bolsonaro era questionável juridicamente, mas isso é assunto para outra conversa. Portanto, a imagem que o PT precisa descolar nesse momento é de um governo corrupto. E a pergunta que o eleitor de centro precisa fazer é: a minha vida melhorou ou piorou no governo do PT? Essa é a grande questão. E é aí que, enfim, que Lula da Silva tem que jogar para conseguir conquistar este tal eleitorado do centro. Diria que sim, diria que sim. Por outro lado, temos aqui outras questões que normalmente são mais associadas à direita, questões mais securitárias, Diego, temos, enfim, este defender de que o PCC e o Comando Vermelho sejam consideradas organizações terroristas. Sabemos que há muita violência no Brasil. Este foco nas questões mais securitárias poderá valer mais votos a Flávio Bolsonaro? Ele tem vantagem nesse quesito, porque a esquerda, em geral, ela tem muita dificuldade de lidar com o tema segurança pública, e isso é histórico. O presidente Lula hoje prometeu a criação de um Ministério da Segurança Pública. Para isso, ele depende da aprovação de um projeto de emenda à Constituição que está em tramitação no Congresso Nacional. Na semana que passou, o presidente do Congresso ele deu avanço a essa pauta que pode trazer o que faltava para que, segundo o presidente Lula, essa pasta, esse ministério, seja criado. Mas fato é que a esquerda tem dificuldade para falar sobre segurança, a direita nesse tema nada de braçadas, né? Porque eles propõem alguns temas que talvez não sejam tão eficazes, mas são muito populares, né? Como o encarceramento em massa, como, por exemplo, o Renan Santos falou outro dia que quem roubar vai morrer. Muitos falam em se aproximar de algo que o Bukele fez também em El Salvador, né? E esse é um discurso que convence, porque tá todo mundo realmente muito... Eu aqui em São Paulo, por exemplo, não posso sair com meu celular à mão, porque a qualquer momento pode passar alguém e levar o meu celular. É algo que deixa a todos preocupados, é algo que emociona, que motiva. Então, esse discurso emocional de que haverá um salvador da pátria com a chave mágica para resolver o problema, o problema acaba convencendo parte do eleitorado. Falávamos, aliás, disso hoje à tarde, a propósito da comunidade brasileira em Portugal, que é muito grande, é mais de 1 milhão de pessoas, 10% da população portuguesa. É a maior portuguesa, comunidade estrangeira. E muitos acabam por vir para Portugal por causa destas questões. Esse é um dos temas de principais. Segurança. Urian, de facto é uma questão que toca a qualquer pessoa, estas classes médias, enfim, também estes eleitores do centro. É aqui que Flávio Bolsonaro pode apostar, visto que não é um tema prioritário na esquerda? É um tema que hoje a esquerda talvez ela tenha começado a entender que se ela não abordar essa questão, o outro lado vai explorar politicamente. É mesmo por isso mesmo que o presidente Lula ele é obrigado agora a falar isso e a se posicionar dessa maneira. E aí algumas perguntas bastante incômodas começam a surgir também. Ele que já foi presidente por 3 vezes, que já disputou 7 eleições, o que ele pode fazer a partir de agora que ele ainda não tenha feito? Isso é algo que o bolsonarismo vai, querendo ou não, explorar do outro lado. Eu diria também que existe todo um movimento regional acontecendo, até mesmo houve um levantamento do The Economist mostrando que das 7 eleições que aconteceram desde a sua posse de janeiro do ano passado aqui na América Latina, os políticos alinhados ao trumpismo e na região, eles adotam sim um discurso que é um discurso de trazer mais segurança pública. Ninguém vai se eleger aqui na América Latina com um discurso, por exemplo, anti-imigração, como acontece em Portugal, porque e em outros países da Europa também, porque esses políticos populistas, eles sempre precisam ali
encontrar algum tema que cause que estabeleça um vínculo emotivo com o seu eleitorado. E aqui, como foi o caso da Colômbia, como foi o caso do Equador, é a questão da segurança pública. Portanto, Flávio vem agora trazendo isso novamente, com o desafio de não poder resgatar aquilo que o próprio pai colocou em prática lá atrás, porque em 2018, quando Jair Bolsonaro é eleito, ele tinha um discurso basicamente de terceirizar para a própria população a questão da segurança pública, armando a população. Já ficou comprovado que essa questão não resolveu, portanto, Flávio não pode repetir essa tática, e aí ele tenta de alguma forma adaptar aquilo que tem sido colocado, como o Diego trouxe, em outros lugares, como El Salvador, e com desafio prático. E aí eu termino por aqui, que Flávio ele promete aumentar os gastos com programas assistencialistas, ao mesmo tempo em que ele tenta também replicar do Milei aquela questão do corte do Estado, diminuição da máquina estatal. Então, a pergunta que fica é como ele vai ali de maneira financeira mesmo colocar em prática esse projeto de encarceramento em massa da população e também da construção dos novos presídios, porque pelo menos no plano de governo dele não está explicado como ele vai fazer isso, não está detalhado. São, de facto, muitos os desafios na sociedade brasileira que estão em cima da mesa nestas eleições em que está tudo aberto. Começou este domingo oficialmente a campanha eleitoral. Agora vamos ter, ao longo destas próximas semanas, muitas oportunidades para falar sobre esta campanha. Agradeço a todos a presença esta noite aqui no NOW. Obrigado. Boa noite.